Imagine ter apenas 21 anos e ouvir a frase que pode destruir qualquer carreira. Você é o próximo Michael Jordan. Parece um sonho, mas para Harold Miner virou um pesadelo. Antes mesmo de entrar na NBA, ele carregou o maior peso que um jogador pode receber. A liga acreditava que tinha encontrado o sucessor de Jordan. A mídia o chamou de Baby Jordan. As marcas começaram a investir nele, mas poucos anos depois ele simplesmente desapareceu da NBA. Como um dos jogadores mais promissores da história do basquete, virou uma história de "e se?". Harold Miner nasceu na Califórnia. Desde muito novo chamava atenção pela explosão física, pelas enterradas e principalmente pelo seu jeito de jogar. Seu estilo lembrava muito Michael Jordan. Era um ala atlético, explosivo, gostava de atacar a cesta e criar jogadas difíceis. No ensino médio ele era considerado um dos melhores jogadores do país. Mas foi na universidade de USC que tudo começou. Acontece que esse cara literalmente virou uma máquina de fazer pontos. Ele era dominante, explosivo, carismático. A mídia americana começou a compará-lo com Jordan. Primeiro pelas enterradas, depois pelo seu estilo de jogo, até chegar ao apelido Baby Jordan. Esse apelido, que parecia um elogio, na verdade mudaria completamente sua carreira. Porque uma coisa é ser um grande prospecto, outra coisa completamente diferente é carregar a expectativa de substituir Michael Jordan. Então chega 92 e Baby Jordan vai pro draft. Ele é escolhido pelo Miami Heat. Na época, a Heat era uma franquia extremamente jovem. Eles acreditavam que finalmente tinha encontrado sua superestrela. Para você ter uma noção, Pat Riley ainda nem tinha chegado. Miami precisava desesperadamente de alguém para mudar a história da franquia, e Miner parecia perfeito. O marketing começou imediatamente, as comparações aumentaram e as expectativas ficaram ainda maiores. E é aqui que o problema realmente começa. Ninguém perguntou para Harold Miner se ele queria ser o próximo Michael Jordan. Quem começou a comparação foi a imprensa, os torcedores e os jornalistas. De repente, ele não precisava ser apenas um bom jogador. Ele precisava provar todos os dias que era digno de ser o Baby Jordan. E isso é literalmente possível. Jordan, naquele momento, já era o maior jogador do planeta. No começo dos anos 90, a NBA inteira dependia da imagem dele. Os comerciais eram Jordan, as capas de revista também. Os tênis mais vendidos eram Jordan. Os patrocinadores queriam ele. Tudo girava em torno dele. E justamente por isso a liga começou uma busca desesperada. Eles precisavam encontrar o próximo rosto da NBA, o próximo fenômeno. O próximo jogador capaz de vender camisas, encher ginásios e assinar contratos milionários. Então bastava surgir um jogador parecido e explosivo que começavam as comparações. Mas com Harold Miner foi diferente. Mas mesmo assim, ele não foi o último. Naquela época, Jordan já era MVP, campeão, melhor defensor, maior cestinha da NBA. Era simplesmente o melhor jogador do mundo. Agora imagina você estrear com 21 anos e toda noite jornalistas perguntarem: você acha que vai ser igual ao Jordan? Não existe resposta certa. Se você dizer que sim, parece arrogante. Se você disser que não, simplesmente acabam suas oportunidades. Era uma armadilha da qual Miner nunca conseguiu escapar. Seu início não foi horrível, mas também não foi espetacular. Ele mostrava flashes, boas enterradas, algumas partidas interessantes, mas nada parecido com Jordan. Só que aí aparece um problema que muita gente esquece. As pessoas não estavam analisando Harold Miner, elas estavam analisando Michael Jordan. Cada jogo ruim virava uma decepção. Cada partida comum parecia um fracasso, porque o padrão era impossível. E existe um momento nessa trajetória que muita gente lembra. Harold Miner venceu 2 vezes o Dunk Contest. Em 93 e novamente em 95. Era um espetáculo. Ele voava e enterrava como poucos. Mas isso criou um problema, ele começou a ser visto apenas como enterrador, enquanto Jordan era um jogador completo. Miner ficou preso na imagem de atleta explosivo e nunca conseguiu mostrar muito além disso. E outro fator que destruiu essa imagem foram as lesões, principalmente nos joelhos. Elas começaram cedo e impediram ele de desenvolver seu jogo. Enquanto outros jogadores continuavam evoluindo, Miner passou meses tentando simplesmente voltar a jogar. E um jogador que dependia tanto do físico perdeu justamente sua maior arma. E existe uma entrevista que Harold Miner comenta que nunca pediu para ser chamado de Baby Jordan. E talvez esse seja o maior resumo da sua carreira. Ele nunca conseguiu construir sua própria identidade. Sempre era apresentado como o novo Jordan. Nunca como Harold Miner. E isso destrói qualquer atleta. Não importa o que você faça, você sempre será comparado ao maior da história. E o pior dessa história é entender que a NBA nunca aprendeu com seus erros. Logo depois de Harold Miner veio Grant Hill, o novo Jordan. Depois Vince Carter, também o novo Jordan. Jerry Stackhouse, LeBron James, Andrew Wiggins, Zion Williamson. Até o Ben Simmons, que chamavam de novo Magic. Parece que a NBA nunca consegue vender um jogador sem compará-lo a outro.
Mas existe um problema, essas comparações criam expectativas que nenhum ser humano consegue alcançar. Porque você deixa de analisar quem esse atleta realmente é e passa a julgar quem ele nunca será. Poucos anos depois, o Hit simplesmente seguiu em frente. Harry Demeanor ficou cada vez mais distante nas rotações, até desaparecer completamente. Sua carreira terminou com pouco mais de 200 jogos disputados. Enquanto isso, Miami começava uma reconstrução. Anos depois viria Pat Riley, depois Mourning, depois Wade. E Minor virou apenas uma lembrança. Mas será que Harry Demeanor realmente fracassou? Ou será que a NBA simplesmente colocou expectativas demais em cima dele? Hoje, se não fosse as lesões, ele seria comparado a apenas um bom jogador. O que na verdade é o que as expectativas deveriam estar. Ele não era o Baby Jordan e nunca demonstrou isso. E essa talvez seja a pergunta mais interessante. Imagina Harry Demeanor entrando na NBA hoje em dia. Com redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, ESPN, podcast, canais do YouTube. Todo mundo falando o novo Jordan. Será que ele teria sobrevivido? Ou a pressão seria ainda maior? Hoje, uma atuação ruim vira meme. Um erro vira milhares de comentários. O jogo abaixo da média gera vídeos dizendo o maior bust da história. Talvez se Harry Demeanor jogasse atualmente, sua carreira teria terminado ainda mais rápido. Porque a pressão que destruiu sua confiança hoje é 10 vezes maior. Porque acontece que Harry Demeanor não é um cara ruim. Ele foi ao América, ganhou 2 vezes o Dunk Contest. Ele era muito explosivo e tinha talento para ser um prospecto da NBA. Mas acontece que toda essa pressão criou esse problema, assim como o nosso querido Derrick Rose. Ele era um cara para ser duplo, triplo, quádruplo MVP, só que ele era comparado a LeBron James, ele devia ser o próximo. E acontece que toda essa pressão da mídia fez com que ele se afastasse. Inclusive tem um vídeo dele comentando sobre o porquê ele se afastou. Hoje, pouquíssima gente lembra do Harry Demeanor, mas essa é a maior injustiça. Porque sua carreira não acabou apenas por lesões. Acabou porque ele foi comparado ao Michael Jordan. E talvez a lição dessa história seja que a NBA não deve procurar o novo Michael Jordan, mas sim encontrar alguém com identidade capaz de suprir essa necessidade. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa esse sininho, a gente tenta fazer vídeo um dia sim, um dia não, mas tá difícil, eu faço tudo sozinho, edito, faço thumb, roteirizo, faço tudo. Então é isso, fiquem com Deus, é nóis, até o próximo vídeo.